vai falar sobre manhwas com imperatrizes. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe esse tema que há muito tempo eu tava preparando pra vocês em um top 5, ou seja, de um manhwa que deixa alguma coisa a desejar até o melhor de todos, com o tema de imperatrizes que eu li recentemente. Se você conhece alguma história sobre imperatriz, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. E quem estiver procurando histórias sobre esse mesmo tema também vai gostar do seu comentário, e assim a gente faz com que mais pessoas consigam ler essas histórias maravilhosas. Esses dias eu tive que ir no correio porque eu estava com uma entrega que eu não consegui pegar aqui em casa, e aí eu fui buscar lá, que é esse livro aqui que a editora Pensamento me enviou. Ele é um romance super fofo, pela sinopse dele já me encantou demais. Essa capa aqui, todo esse layout desse livro me chamou muita atenção. Ele veio com um marca-página super fofo, super criativo, que é um celular, e vai girar em torno da Clara, que acabou de perder o seu amor bem após ele pedi-la em casamento. Ela fica muito triste e acaba por mandar muitas mensagens pro celular dele. Mas uma coisa que ela não sabe é que o número dele acabou passando para outra pessoa. Então existe alguém por trás daquele celular recebendo as suas mensagens, já que ela não aceita a trágica morte do seu noivo. Confesso que eu ainda não li essa história, mas quando eu ler ela, eu trago uma mini resenha pra vocês dizendo o que eu achei. Mas eu só queria trazer aqui pra vocês, se vocês quiserem comprar esse livro ou qualquer outro livro dentro da Amazon, vou deixar o link aqui pra vocês. Vai contribuir muito aí pra tua estante, então fica a indicação desse livro aí como um bônus antes da gente ir pros webtoons que vocês querem tanto saber. Confesso pra vocês que foi muito difícil fazer esse top 5, porque todas as histórias aqui são boas, então eu levei mais em conta o meu gosto para colocar essas histórias em ordem. Então a gente vai pro top 5, começando com Empress. Na verdade, ele tem um outro nome, eu vou deixar na descrição do vídeo se eu achar, mas ela tá bem avançada, ela tem mais de 90 capítulos, então se você quer uma história grande sobre imperatrizes, cai dentro, que essa aí é realmente bem grande, quase 100 capítulos aí pra você não ficar com aquela ansiedade de saber o que vai acontecer nos primeiros capítulos. Porque ela tá no top 5. Confesso pra vocês que eu ainda não continuei lendo essa história, eu não li os 90 capítulos, eu acho que eu li uns 30 capítulos e cansei um pouco da história, eu deixei ela de lado, eu não dropei ela de jeito nenhum, eu peguei e deixei ela um pouco de lado para que eu volte a ler quando bater uma inspiração divina e aí eu queira ler a história da Serena novamente. Então eu achei ela um pouquinho cansativa, talvez falte um pouco de ação do meu gosto pessoal. Algumas pessoas talvez se cansem do ritmo dela e não consigam avançar. Então, né, fica aí o teu gosto pessoal como importante na hora de decidir se você vai ler ela e seguir em frente ou não. A nossa protagonista Serena, ela reencarnou dentro de uma novel onde ela sabe que o imperador vai se apaixonar por uma santa que chegou ali da Coreia. Todo aquele nhenhenhen das mesmas histórias, onde ela não vai dar o coração dela para o imperador, porque afinal de contas ele está destinado a ficar com outra mulher. E, gente, eu já falei pra vocês que eu gosto desse negócio da protagonista não se entregar completamente. Alguns são muito exagerados e eu não gosto, mas um pouco disso, um pouco dessa barreira essencial para que o romance siga adiante, porque se os dois ficarem juntos no começo, a história acabou, né? Porque o intuito é a gente ver o romance se desenvolvendo. Então, quando o personagem principal tem essa barreira de entregar o seu coração, eu gosto, na medida certa. A Serena, original, se apaixona loucamente pelo imperador, e é isso que vai fazer com que ela destrua a própria vida, já que ele não vai ficar com ela. A Serena reencarnada, que sabe das tragédias que vão acontecer se ela se apaixonar pelo imperador, tem na cabeça dela que ela será uma pessoa fria que não se aproximará do imperador, não dará o seu coração a ele. Ela é de boa família, status elevado, muito bonita, e acaba por ter uma proposta de se casar com o imperador para manter as aparências. Ela concorda, e no casamento dos dois, ele já deixa claro que ele não busca amor, que ele nunca vai amá-la, que ele nunca vai tratá-la como uma esposa de verdade. A Serena entende, né, o lado dele, porque ela não tá ali em busca do amor dele, e acaba por se tornar uma boa imperatriz, mas não aos olhos dele, né, porque ele não tá nem aí pra Serena, mas sim aos olhos de todos ali do palácio, ao reino como um todo, já que ela é uma mulher que sabe bem, né, a função de imperatriz. Só que o imperador vai acabar tendo uns esbarrões ali com a Serena e vai começar a desenvolver um afeto por ela, até que isso se transforma em uma paixão que ele não consegue expressar muito bem no começo. Ele é um pouco tímido, assim, até que ele começa a se aproximar dela. Vai chegar a protagonista, a heroína daquela novel, e aí a Serena vai ter, começa ali um incentivo, tipo, santa querida, fique com o meu marido, já que vocês são homogêneas. E aí a gente fica naquele negócio assim,
Não faz isso, não. Isso às vezes incomoda bastante, né? Mas enfim. Aí a gente tem, assim, essa fase passa e aí o imperador vai começar a se apaixonar pela Serena até que já não tem mais volta, entendeu? Só ladeira abaixo. É uma coisa ali que eu falei que não tem tentação, é a vida da Serena ali, seu dia a dia como uma imperatriz. No top 4 eu coloquei Homens do Harém. Eu recebi um comentário num vídeo meu que me preocupou um pouquinho. Por quê? Porque eu li essa história uns 20 capítulos. Quando eu indiquei ela aqui, ela só tinha uns 11 capítulos traduzidos. Então faz um tempo, ele tá até no vídeo de Harém Reverso. Se você ainda não viu, vai estar aqui nos cards pra você ver. Mas essa história eu recebi um comentário dizendo que ela tá um pouco complicada porque a protagonista, que é a imperatriz, ela não fica com nenhum dos homens do harém dela. Então eu não sei como é que a história está a partir do capítulo 23, que foi mais ou menos o que eu li. Se você não gosta de enrolação, talvez você fique com um pezinho atrás pra ir ler ela. Mas eu gosto bastante porque a protagonista, ela é muito poderosa, muito forte. Ela se empodera, ela passa anos ali pra tomar o trono que deveria pertencer a ela, mas que o irmão dela, que não é da mesma mãe, apenas, se não me engano, é do mesmo pai, né? Porque daí um monte de concubinas acaba por tomar o trono dela. Ela não aceita isso, se une com a guarda imperial, se une com o seu exército, levanta, né, aliados até que ela consegue derrubar o cara que tá no trono dela e ela assumir a posição de imperatriz. Ela faz tudo isso, ela tem um ressentimento muito grande com o antigo amor dela, então a gente tem vários outros conflitos, mas o foco principal desse manhwa é com certeza o harém dela, porque todos os seus antepassados, que eram homens, tiveram um harém, né, com concubinas. Aí ela não entende porque que ela, sendo uma mulher, ela não pode fazer o mesmo. E aí ela diz que ela fará o mesmo sim e ela terá concubinos à sua disposição. E é sobre isso que a história vai girar em torno. Eu sei que bastante gente não gosta de harém reverso. Antigamente, quando eu comecei a ler esse tema, eu gostava bastante. Eu acho que agora deu uma relaxada, entendeu? Porque eu sempre procurava histórias sobre esse tema e agora eu acho que eu dei uma... Ok, é um tema que eu gosto, mas não é um tema que, meu Deus, eu amo. Mas eu gosto bastante desse tema porque mostra que a mulher também pode pegar geral uma desconstrução de como a menina é criada, que ela deve ser, sei lá, casta, que ela deve ser pura. Enfim, né? Sociedade que luta. No top 3, eu coloquei Imperatriz de Outro Mundo. A última vez que eu fui ver, ele tava com 64 capítulos, eu li mais ou menos até os 50, e até onde eu li, eu gostei bastante da história. A nossa protagonista é a Sabina, e ela acaba por cair dentro de um mundo de fantasia, onde a primeira coisa que fazem com a coitada é mandá-la para se casar com o Imperador, que é um homem horrível, que já tem um monte de concubina, que só quer usar o corpo dela, é tipo nojento assim no começo da história, de cara, sabe, se casando com ela super mais nova, ele super mais velho, assim, a gente sente um incômodo. Mas na noite de núpcias da Sabina e do Imperador, o Imperador é assassinado. A Sabina vê quem assassina e percebe quem ele é, e ele é o próprio filho do Imperador, que fez aquilo para usurpar o trono e se tornar, né, o próximo Imperador. Como a Sabina sabe que ele matou e ela não quer morrer na mão do novo Imperador, ela acaba por se tornar a sua esposa temporária, a sua rainha, mas ela ainda não é considerada, até onde eu li, a imperatriz. Ela precisava aceitar esse posto, porque o protagonista masculino diz que, né, a única imperatriz que ele vai ter é a Sabina. Mas ela não aceita, porque ela quer voltar pro seu mundo. Ela tem muitos traumas, assim, do passado, porque ela quer voltar realmente pra casa, ela não tá interessada em viver naquele lugar. Ela não quer nem se apaixonar pelo imperador, mas isso muda, né, ao decorrer dos capítulos, onde os dois vão criando intimidade, vão se conhecendo, vão falando sobre os seus passados. A Sabina abre o jogo dizendo que ela não é daquele mundo, então eles tentam fazer com que ela volte pra casa. Eu não sei se isso já deu certo, se isso vai dar certo, mas enfim, ela é uma imperatriz, mas que eu acho que ainda não assumiu o posto até onde eu tinha lido. Mas o título já traz que ela é uma imperatriz. No top 2, levando em conta histórias de imperatrizes, eu coloquei What Kind of Empress Is This? Que é que tipo de imperatriz é essa? Essa é uma história que eu gosto bastante dela. E eu gosto dela porque eu dropei ela nos primeiros capítulos, assim, no começo da história. E aí bateu um espírito, que eu já falei uma coisa do nada, e falou assim, vai ler. Aí eu fui ler, escutando as vozes da minha cabeça, né, super normal. E aí eu fui ler esse manhwa novamente e acabei gostando muito dele. E aí ficou aquele pensamento na minha cabeça. Se eu tivesse abandonado a história no começo, eu iria me arrepender disso, porque afinal eu gostei da história. O traço é muito bonito, na minha opinião. A nossa protagonista, ela é uma atendente, né, desses lugares, assim, que recebem umas ligações indesejáveis, que a gente precisa cuidar do cliente, sabe, TIM? Então, ela é uma mulher da TIM, que a gente precisa resolver os problemas de operadora que ficam roubando os nossos créditos. Dura ser pobre, mas isso que acontece. Ela recebe uma ligação de um cliente que acaba fazendo com que o ranking dela na empresa caia. E aí ela precisa resolver essa situação com esse cliente se ela quiser pegar a promoção que estão oferecendo pra ela, já que ela é sempre a funcionária número 1 do mês. Aí ela
ela vai atrás desse cliente esquisito que pegou e deu uma avaliação ruim pra ela e fez ela cair no ranking da empresa, mas ela acaba indo parar em outro lugar e em um outro tempo acaba encontrando o cliente dela, que no caso era um imperador, que acabou achando um telefone e acabou ligando pra ela. Eles meio que se encontram, eles não sabem o que tá acontecendo, ela acha que é uma piadinha, ela acha que tem câmeras escondidas, e ele faz dela imperatriz, já que ela fala muito bem e ele só resolve as coisas na porrada e no meio do sangue. Na porrada não, porque ele tem classe. Ele só pega a espada e assim, mata as pessoas quando ele precisa resolver os problemas. Então ele não sabe dialogar. A nossa protagonista, ela sabe dialogar porque ela fez isso a vida inteira, conversando com pessoas chatas que ligavam pra reclamar pra ela. Então ela já sabe como lidar com as pessoas. E isso encanta o imperador e faz com que ele escute ela. É maravilhoso, porque ele, assim, ele respeita demais ela, mesmo que ele seja um tirano, o cara mais poderoso daquela época. Ele parar para escutar essa imperatriz, gente, meu Deus, apaixonei. Perfeito, maravilhoso, incrível. E se você já estava esperando essa história no top 1, você acertou. Por quê? Porque essa história precisava estar no top 1. Porque, meus queridos, essa protagonista, ela nasceu como uma imperatriz. Não tem mulher mais digna para a posição de imperatriz do que a Navier, que é Remarried Empress, que é a imperatriz se casa novamente. Se você quer uma história de imperatriz, essa sim, com certeza tinha que estar no top 1, porque ela é perfeita nesse tema. Eu já escutei bastante gente falar que o fandom é tóxico. Sinceramente, eu nunca vi ninguém discutindo por causa de manhwa. Nunca vi gente brigando, sabe? Tipo, dizer que o fandom é tóxico. Porque assim, o que acontece? Tem fandoms que eu já vi, sim, as pessoas não aceitam opiniões diferentes. Essas histórias muito mais famosas, tipo Harry Potter, Sarah J. Maas, sabe? Essas histórias, assim, de fantasia, adolescente. As pessoas são, sabe? As pessoas são sem noção e aí a gente tem confusões. Mas, sinceramente, em manhwas, eu não sei se porque ainda é pequeno esse nicho, eu ainda não vi ninguém discutir e bater boca por causa dessas histórias. Mas eu já ouvi falar que o fandom da Imperatriz se casou novamente é tóxico. Se é ou não é, eu fico aí, né, boiando sem saber responder pra vocês. Eu vejo que nesse manhwa não existe vilões, porque todo mundo erra. Se a gente contar a história pela versão da escrava que chega ali, a Navier será a vilã. Se a gente contar a história pela perspectiva da Navier, adivinhe, a Rasta, mais conhecido como Rata, será a vilã. E o que é interessante é que essa história não é contada de um ponto de vista. A gente tem os pontos de vista de todo mundo, então por isso que é difícil odiar completamente a Rasta. No caso, seria a vilã da história. Uma sinopse bem rápida. O imperador, que é casado com a Navier, acaba por trazer a sua amante, que é uma escrava, até o palácio. E, né, a Navier, por muitos e muitos capítulos, ela é maltratada, mesmo que ela nunca perca a pose dela. Ela sempre fica de lado, porque afinal de contas, assim, no começo da história a gente consegue entender que por mais que a Navier não amasse, talvez um amor romântico, o seu marido, ela tinha uma conexão muito profunda com ele, porque eles eram amigos de infância, então ela gostava muito dele. Ela até amava ele, mas talvez não no sentido amor romântico, mas ela gostava muito do imperador. E aí a gente vê ela sofrendo até ela começar a superar, até ela começar a se corresponder com um pássaro, que é o nosso protagonista masculino, que eu não sei se pronuncia o nome dele como Henley ou Henley, mas eu acho que é Henley. Aí ela começa a se relacionar com ele, que é um futuro imperador, porque ele é um príncipe herdeiro. Tem a questão da escrava ali sendo tratada como nobre, tipo, tirando tudo do que é da Navier. Então a gente tem um conflito muito grande. Mas assim, o ponto principal da história não é a história em si. Eu acho que é a questão da construção dos personagens, que é perfeita e maravilhosa. Você não consegue odiar completamente. Por exemplo, o Henry, que a gente pensa que pode ser perfeito, eu já peguei spoilers da novel que ele não é perfeito, que ele vai fazer muita cagada em um aspecto que vai doer bastante. Então a gente não pode dizer que eles são mocinhos e vilões, eles são os dois, eles são seres humanos. Eu acho que essa história desconstrói bastante o negócio do bem e mal, entendeu? Porque a gente consegue ver a perspectiva da Rasta, que é a escrava, a gente consegue ver o sofrimento da Navier, a gente consegue ver o imperador tentando bolar um plano pra conseguir cuidar do filho dele, a gente consegue ver que ele é um bom pai, a gente consegue ver o Henry desenvolvendo uma paixão por uma mulher que ele não podia, mas ainda assim lutando por ela. E eu acho que essa história vale bastante a pena. Várias pessoas já tinham me indicado ela, eu nunca tinha lido porque eu queria deixar muitos capítulos acumularem. E foi o que aconteceu e eu consegui ter um gostinho muito bom de todo o manhwa que eu li. Claro que não cheguei ao final, nunca fui ler novel, mas como eu falei, peguei spoilers da novel. Quando eu vi já tinha pegado, não tinha o que fazer. E eu não gostei nem um pouco do spoiler. Quem pegou sabe do que eu tô falando. As indicações foram essas. Se vocês quiserem procurar esse livro ou qualquer outro, vai estar o link aqui no canal. Se você comprar pelo link da Amazon,
Amazon, você ajuda o canal a crescer. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as indicações de hoje, de eu ter falado desse livro aqui que é muito lindo e que eu não esperava ganhar realmente da Editora Pensamento. Fiquei bem feliz. E eu espero vocês pro próximo vídeo, então eu fui!